Muito importante conquistarmos mercado. Então, é reduzir custo do Brasil e fazer acordos comerciais. O Mercosul tem pouquíssimos acordos. Egito, Israel, Palestina, agora, depois de 12 anos, Singapura. Então, é preciso ter mais acordos comerciais. Entrou a Bolívia, foi importante, passamos a ter 5 países, além do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, entrou a Bolívia. Importante porque nós precisamos reconquistar o mercado regional, que é para onde a gente vende produto industrial com valor agregado mais alto, e estamos otimistas no acordo Mercosul-União Europeia. Então, todo o esforço está sendo feito nesse sentido e nunca estivemos tão perto. Então, é possível, estamos tentando. Claro que a União Europeia são 27 países, sempre tem um ou outro que eles é que estão agora mais protecionistas, né? E de outro lado, o Brasil, nós estamos aquilo que a gente não fabrica no Brasil, fazendo ex-tarifário. Aquilo que nós não fabricamos, a última reunião da Camex foram centenas de NCMs, que nós zeramos o imposto de importação para reduzir custo do Brasil. Aliás, Eduardo, veja bem, o Brasil já foi bem mais fechado. A corrente de comércio hoje em relação ao PIB brasileiro já é considerável. Nós estamos falando de um número próximo a 30%. E aí é importante destacar um trabalho que o Ministério do Desenvolvimento está fazendo com o apoio da Fiesp, que é rever a estrutura tarifária brasileira. Por quê? Porque muitas vezes a tarifa publicada não é a tarifa praticada. E isso leva a essa impressão de que o Brasil é extremamente fechado e protegido, quando não é verdade. Por exemplo, em bens de capital, se você toma a tarifa média publicada, é em torno de 16,5%. Mas se você vê a tarifa média realmente praticada, em função dos ex que são dados, você está falando numa tarifa média abaixo de 8%, em torno de 7,5%. Então, um trabalho que o Ministério está fazendo é rever o termo técnico é escalada tarifária, mas às vezes as pessoas entendem, quando a gente fala em escalada tarifária, que é um aumento de tarifa. Não é isso. É uma estrutura tarifária que faça sentido. Por exemplo, se bens de capital, a tarifa realmente praticada é 8%, que se publique então como 8%. Né? É óbvio que o Estado brasileiro não pode perder o instrumento do ex, que é importante. Às vezes não tem aquele bem de capital fabricado, pode-se dar o ex, que não prejudica em nada a indústria nacional e se permite o importador modernizar, porque está importando um bem de capital mais moderno. Né? Mas o governo brasileiro, através do MIDIC, está preocupado com isso e está trabalhando junto com a Fiesp nessa revisão da estrutura tarifária brasileira para que ela represente para as pessoas o que de fato é praticado e não dê essa impressão de que o país é protecionista e o país é fechado. A rigor, o Brasil hoje opera com tarifas médias muito próximo aos países da OCDE, não é muito diferente. É que, de novo, como as tarifas publicadas são relativamente mais altas, dá a impressão de ser fechado. Mas lembrando que a corrente de comércio brasileira hoje já é em torno de 30%, o que nos coloca dentro dos países mais integrados ao mundo. Pode ser mais integrado? Pode. Como o ministro colocou, o presidente colocou, que nós estamos tentando fechar esse acordo com a União Europeia. A indústria brasileira tem setores que se preocupam com isso, mas em geral estamos apoiando. A indústria brasileira apoia o acordo Mercosul-União Europeia. Hoje são os europeus que estão resistentes, mas acreditamos que vamos chegar a bom termo e que esse acordo será implementado. É mais um espaço para o Brasil aumentar a sua corrente de comércio. Então nós não estamos mais tão protecionistas quanto de fato no passado já fomos. Você se lembra do anexo C da CASEX? Eram os produtos que eram proibidos de ser importados. Quase todo produto de consumo no Brasil não podia ser importado. Hoje não existe isso, a não ser, obviamente, produtos que são de fato proibidos, mas aí de outra caracterização. Então o Brasil já não é mais esse país protegido como já foi. Está bem mais integrado e é a forma de nos desenvolvermos. Produtos de baixo carbono, produtos verdes, uma indústria inovadora e uma indústria integrada cada vez mais à economia mundial. E teremos que endurecer com a China?
Veja bem, o mundo está endurecendo com a China. O Brasil tem uma característica diferente, né? Porque o Brasil é um grande exportador de alimentos. E a China é o nosso maior importador de alimentos. Então, eu acho que o Brasil sempre teve uma característica que eu acho que é importante. O Brasil sempre teve um comércio internacional bastante bem distribuído entre os diversos blocos econômicos do mundo. Vamos manter assim, né? Um terço Europa, um terço Américas, um terço Ásia. Acho que a gente tem que... Aliás, Josué, a China é o maior comprador, o maior parceiro comercial, e os Estados Unidos o maior investidor. Então nós temos que ter ponte com os dois.